Transportadores semicoletivos de passageiros exigem o aumento do preço do chapa. 65 pessoas em cada 100 mil vivem com alguma doença rara. Saudações, bem-vindos ao serviço noticioso da televisão universitária. Teremos hoje duas intervenções em direto. Primeiro com a repórter Laura Mackenzie para falar dos novos ingressos da Escola de Comunicação e Artes. Boa noite, Laura. Boa noite, Sibia Maveco. Respondemos a partir da Escola de Comunicação e Artes, diretamente na turma do primeiro ano de jornalismo. Neste momento está a decorrer a aula de História e Teorias de Comunicação, mas dentro de instantes voltamos para colher algumas informações sobre como é que decorreu o processo de preparação para o exame de admissão e algumas declarações sobre os alunos e como é que decorreu o processo da preparação para o exame de admissão e também falaremos de uns docentes aqui presentes para saber qual a avaliação que faz dos estudantes, uma vez que foram... Teremos do outro lado da escola a repórter Zertina Manhissa para falar da segurança no recinto escolar. Boa noite, Zertina. Muito boa noite, Zibia Maveco. Estamos neste momento no Parque da ECA, onde vamos falar acerca de segurança aqui no recinto escolar. Até breve. É consigo, Zibia. Boa noite, obrigada e até já. Os transportadores semicoletivos de passageiros exigem um aumento do preço do chapa, dos atuais 12 para 15 meticais, devido à subida do preço do combustível. No entanto, o governo reconhece que o custo de transporte está diretamente relacionado ao aumento do preço de combustível, mas afirma que não há espaço para o aumento do preço do chapa. A relação entre o preço do combustível e o transporte é uma relação direta. Se o preço do combustível aumenta, o custo de transportar aumenta. Com isso, os transportadores exigem uma subida do preço do chapa, pois o preço do combustível junta-se aos custos da manutenção das viaturas provocadas pelas estradas esburacadas. Estamos a trabalhar mal, porque os patrões aumentaram a receita. E estamos a trabalhar até à noite para conseguirmos fechar as receitas. Estamos a pensar em fazer o chapa subir de novo. Assim nós estamos a pensar pelo menos, o governo já aumentasse um bocadinho, uns 3 meticais. Como esta rota aqui são 12 meticais. Então pelo menos 12 para 15 meticais, mais ou menos, vai minimizar um bocadinho a situação. Entretanto, os passageiros exigem ao governo que crie alternativas para aliviar o seu sofrimento. Estamos a viver desse preço, não dá. Pedimos que dessem o combustível para nós conseguir fazer a vida. No entanto, Fernando Ruana afirma que o governo não está em negociações com os transportadores e que as reclamações manifestadas pelos motoristas e cobradores são uma forma de conseguir fechar a receita. Temos a reclamação daquele que é o transportador, não é o transportador, o motorista, o operacional, que se sente pressionado porque o patrão insiste que traga a receita, traga eles, não, o combustível. Essa é uma discussão entre os dois, mais ou menos assim posso dizer. E agora, haverá aumento ou não do preço do chapa? De que não existem condições para se fazer o aumento agora. Com as imagens de Florence Schur, Anabela Langa para a TV ECA. A falta de sinalização rodoviária na via que liga Congolote à estrada circular de Maputo preocupa peões, a direção da Escola Primária de Congolote e os condutores semicoletivos de passageiros. A falta de sinalização rodoviária na estrada que liga Congolote à circular preocupa a estrutura do bairro e periga mais de 5.000 alunos da escola primária no município da Matola. É uma situação preocupante, tendo em conta aquilo que é o material que nós usamos como mão de obra criança. Logo, uma escola primária sem sinalização, numa estrada muito movimentada, é um assunto que nos deixa sem sono. Tem lá algumas lombas que foram feitas no ato das obras e a dado momento, essas lombas estão quase desgastando. É risco à vida dos munícipes. Por falta de lombas, as crianças quando vão à escola
os adultos quando atravessam a estrada e os automobilistas quando estão no meio da estrada. Eles não têm nenhuma sinalização de que isto é uma curva para poder reduzir a velocidade. Acabam até entrando nas residências, onde as pessoas estão a dormir. Há vários problemas. Ponto número 1, os acidentes, atropelamentos. Logo a primeira, fica muito mal não ter a sinalização, não é? Porque o condutor vem com as suas intenções ou distraído, chega ali posto no pavimento, porque não existe lá primeiro o pré-aviso da sinalização. Um dos acidentes mais recentes ocorreu próximo do muro da escola. Uma viatura da marca Toyota Ratz colidiu com esta agência funerária. Tentamos contactar a responsável pela via, que é o Conselho Municipal da Matola, mas sem sucesso. Com imagens de Eugênia Saibo, Cleto Duarte para a televisão universitária. Não há leite, acontece em poucas mulheres não ter leite. Essa senhora aqui não tem leite. Vamos lá dar leite artificial à criança. Fato que preocupa. Mas depois de comer caca, John. A cidade de Maputo tem sido assolada por um problema que tem entrado só no setor da educação, que é precisamente o consumo de álcool nas escolas. E estamos neste momento na escola comunitária Armando Milguebus, que não constitui uma exceção. A troca dos livros pelo consumo excessivo de álcool é cada vez mais frequente no seio estudantil, indicam os alunos. Eles vêm mesmo nas aulas bebendo, mesmo os professores, eles nem têm vergonha de mostrar a fala, mesmo comportamento, e vem aumentando. Sim. O consumo das álcool nas escolas, isso é verdade, porque eu até já presenciei alguns casos de alguns colegas também que bebiam, sei lá, álcool, aquelas garrafinhas pequenas. Então tudo acontece muito mais nas sextas-feiras, quando é quase o último tempo. A senhora Anitta assiste e lamenta a situação. Vergonha para nós, o que os nossos filhos fazem, porque outros vêm de longe. Eles pensam que os pais não estão aqui perto, podem fazer e desfazer. Mas é uma desgraça o que está acontecendo nas escolas. O professor diz que a escola tem feito esforço para pôr fim a esta situação e salienta que este deve ser um trabalho conjunto da escola, da comunidade e dos encarregados de educação. Para combater essa situação, a escola tem sensibilizado os alunos sempre que possível, tanto nas salas como na concentração para o hino. Tenho conversado com os pais durante as reuniões com os encarregados. A escola em si só não pode ajudar ou não pode eliminar isso. Deve ser um trabalho conjunto da comunidade, da escola e dos encarregados de educação. Está todos os quatro. Diretamente na sala do primeiro ano de jornalismo. Então está gravado. Estamos aqui para recolher algumas informações, algumas declarações. É para tu fazeres uma entrevista de editar. Eu já tenho as partes, só amanhã vir juntar. Tu fazes uma entrevista de 15 minutos. Tu entrevistas alguém acerca de um assunto. Vamos fazer testamento. Para escolas de... Não podemos deslocar para as mas escolas o do depende da sua, então, tiveram que se das suas condições. Isso estudando em casa e formando alguns grupos. Neste caso, neste momento, estamos mesmo na sala de comunicação e arte, na sala do primeiro ano de jornalismo. Desculpa, vamos conversar com os estudantes aqui presentes, que vai nos dar algumas declarações sobre como é que decorreu o processo de preparação para o exame da admissão. É importante também salientar que este grupo é especial, pois o seu juntar a cena, fazer o áudio e mandar para ele. Quer dizer que foi feito o exame de português e de história, que é para a disciplina de jornal, para curso de jornalismo. Foi feito Play Store aplicações de editar áudios, de história de português no mesmo dia. Então, agora vamos conversar com a fonte aqui presente, a colega Páscoa, por favor. Ela que vai nos contar, vai apresentar algumas declarações de como é que ocorreu este processo, como é que ela fez para se reinventar, aquela uma vez que estamos no contexto mas também tem uma matéria que ele deu acerca de entrevista clandestina, não sei o nos contar a sua experiência sobre o processo de preparação para o exame de admissão, uma vez que estamos num contexto de Covid-19.
É assim, eu para poder ter a minha preparação para o exame de admissão, eu optei em fazer uma preparação individual, uma vez que não tinha com quem partilhar os estudos, preferi mesmo optar por uma preparação individual. Sendo assim, decidi acessar a internet para obter alguns exames passados e também tive acesso ao módulo de História para poder ter mais informações naquilo que seria as questões que iam constar lá nos exames de admissão. Decidi aperfeiçoar mais os estudos no módulo, porque o módulo apresentava vários conteúdos essenciais importantes para os exames do ensino superior. Sendo assim, decidi mesmo me centralizar somente no módulo e para a disciplina de português preferi mesmo recapitular as informações passadas que eu tive acesso no ensino secundário. Usei os meus cadernos anteriores do ensino secundário e, graças a Deus, consegui fazer os exames e estou aqui. Ele tem que começar daí onde ele está, de acordo com as orientações do docente. Não procurou nenhuma instituição? Não, preferi mesmo estudar de forma individual. Eu compreendo mais a informação assim, como não, não sou estudar de forma individual, porque só assim é que eu consigo mesmo que queres ver, estudar e queres camisolas, né? Quando estou em grupo, há certas pessoas que depois saem do contexto, né, daquilo que nós decidimos nos juntar para estudar, saem do contexto, por essa razão que eu prefiro mesmo estudar de forma individual. Muito obrigada. Conforme vimos, a colega disse que preferiu estudar sozinha, uma vez que estudar em grupo não era uma das opções, tendo em conta o contexto da pandemia, isso para evitar se infectar. Ela preferiu estudar em casa. Se baseando em alguns módulos. Então, ela fez a sua preparação em casa, sem auxílio de nenhum professor ou nenhuma instituição de preparação para exames de admissão. Daqui a pouco vamos entrar. A Laura já terminou. Acho que vai dar umas 2 pecinhas depois nós. Diretamente da Escola de Comunicação e Artes. Muito obrigada. De acordo com o Censo Populacional de 2017, os jovens constituem a maior parte da população moçambicana, o que significa que o futuro do país está nas mãos desta camada. E há, segundo a ONU, uma necessidade desta estar consciencializada sobre o seu papel como guardiões do futuro do país. A juventude moçambicana é responsável por assegurar o desenvolvimento do país, uma vez que esta camada etária é predominante no país. Questionado sobre o papel da juventude para o desenvolvimento do país, Milton Gwambe, estudante do 3º ano do curso de licenciatura em Sociologia da Universidade Eduardo Mondlane, respondeu nos seguintes termos. A sociedade é que o jovem tem uma mentalidade quadrada, limita-se em um mundo, digamos que quadrado. Quando um jovem sai dessa caixa, torna-se como fonte de inspiração para os outros. Nesse caso, temos que disponibilizar meios para fazer com que os jovens possam sair, mais jovens possam sair da caixa. André Timana, estudante do 4º ano do curso de licenciatura em Direito, lamenta o facto de haver muitos jovens formados, no entanto, sem emprego. A nossa geração enfrenta muitas dificuldades. Vemos os jovens, há muitos jovens que são formados, são licenciados, são mestres, mas não têm o trabalho, estão em casa, sem fazer. Sobre o papel da juventude para o desenvolvimento do país, o deputado da Assembleia da República, Venâncio Mondlane, respondeu nos seguintes termos. Então, o jovem, tanto que um agente ativo, tanto que um cidadão, ele deve, independentemente da política traçada pelo país, da legislação que existe, dos fundos ou não que existem, dos incentivos que existam ou não, ele tem como obrigação e tem que assumir o sentido de missão de ser um agente transformador. De referir que organizações como a ONU apoiam debates sobre a conscientização dos jovens como guardiões do futuro de seus países, com as imagens de Sidney Bernardo Mafken Jr. para a TV Universitária. Vamos conferir um curto intervalo. Não saia daí, voltaremos dentro de instantes.
Estão curiosos como é que foi produzido o telejornal? Vamos! Nos encontramos na Escola de Comunicação e Arte, onde faremos algumas perguntas aos estudantes. O meu colega está bem desinformado. Dito que apesar de... Oh my God! Ainda são preguiçosos. São preguiçosos. Bom, fazer algumas alterações no meu pivô, enquanto o meu par faz outras coisas relacionadas ao nosso vídeo. E a prostituição na cidade de Maputo, mas a distrito a falta de emprego. E algumas mulheres viram a prostituição como saída para poderem suprir algumas necessidades básicas. Estou falando no micro. Mas já o que é isso? Estás com medo de falar às câmeras, mano? Não sei se o Santos ainda perdeu o sapato. Qual é a letra aí? Aulas interrompidas durante... Desculpa. Iniciaram as aulas presenciais na Escola de Comunicação e Artes da Universidade. Então, fiquem atentos, fiquem ligados ao nosso telejornal. Até já! Bem-vindos à segunda parte do nosso telejornal. Desta vez é a Zertina Manhissa. Ele pensa que eu não estou atenta. Falando da segurança no recinto escolar da escola. Boa noite mais uma vez, Zertina Manhissa. Muito boa noite, Zibia Maveco. Boa noite a si, caro telespectador da televisão universitária. Nos encontramos no recinto da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane com o objetivo de aferir como decora o processo de segurança diariamente, pois neste parque, diariamente, docentes, estudantes e outros funcionários não docentes deixam as suas viaturas para se fazerem as aulas e as outras atividades. Neste momento vamos conversar aqui com uma estudante daqui da ECA que nos vai dar a sua opinião relativamente à segurança da escola. Muito boa noite, seu nome, se faz favor? Boa noite, respondo pelo nome de Vasta Mavi. Senhora Vasta, o que acha da segurança daqui da ECA? Como é que tem sido o processo de segurança? O que acha da segurança daqui da ECA? Bom, falando acerca da segurança aqui na Escola de Comunicação e Artes, internamente eu sou da opinião que temos sim a segurança, mas ao exterior da escola é muito complicado. Já houveram aqui casos de vandalização dos carros, em alguns carros aqui no estacionamento da universidade. Em alguns também, alguns sítios também daqui da universidade, houveram alguns assaltos de algumas estudantes que roubaram telefone, carteiras, mas eu em particular ainda não tive nenhum assalto deste gênero. Mas também é necessário, eu acho, sou da opinião que deveria se aumentar a segurança aqui no recinto escolar. Falo concretamente ao posterior da faculdade. Muito obrigada, Vasta, por estas palavras. Caríssimo telespectador, a Vasta deixou aqui ficar que ela pessoalmente nunca sofreu nenhum assalto, mas já houve aqui relatos de vandalização de viaturas, houve também assalto de telemóveis de estudantes aqui arredores da escola. Neste momento, também verificamos que os estudantes estão neste momento a sair da escola, assim como os docentes têm levado aqui as suas viaturas e regressam aos seus pontos ou às suas casas. Com imagens de Sidney Bernardo, Zertina Manhissa para a televisão universitária. Muito obrigada, Zertina Manhissa.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 65 em cada 100 mil pessoas vivem com alguma doença rara. Geralmente são crianças e estas morrem antes de 5 anos de idade. Estudar, brincar e ter vida social são direitos indispensáveis para todo ser humano, independente das suas condições. Para Anderson, não seria diferente se a escola entendesse que, para além de ter aulas normais, ele gostaria de pintar e cantar, o que infelizmente não acontece, pois ele tem hidrocefalia, uma doença rara. Nicolina Zubia conta que só conheceu as condições do filho Anderson Nixon no dia do seu nascimento, fato que a chocou e deixou preocupada, pois cumpria com todas as recomendações clínicas durante a gravidez. Eu tomei toda a medicação que ela me prescrevia, que é o ácido fólico. Se eu tivesse algum outro problema, tudo que ela me prescrevia eu seguia com as recomendações dela e fazia todas as ecografias. Então fiquei em pânico no dia do parto, fui ter o meu filho e o meu filho já nasce com a deficiência. Uma das causas da doença do filho estava relacionada com a gravidez tardia. Tive a criança com 34 anos. Eu, a dado momento, quis acreditar que fosse isso. Mas depois de uns 30 minutos, deparei-me com uma criança vinha de Inhambane, 16 anos. Nasceu a criança com os mesmos problemas que meu filho tem. A psicóloga Ruqueia Kalu aconselha as mulheres para que durante a gestação, seja de risco ou não, tenham acompanhamento psicológico. O pai, a mãe, a família trabalhamos de forma individual com a mãe para tentar perceber exatamente qual é o pensamento que está nesta mãe que vai gerar este sentimento e este comportamento. E depois também fazemos terapias grupais, familiares, com a família, com o parceiro, para poder servir de suporte emocional. A inclusão social das crianças com doenças raras não só depende dos pais, mas também da família, dos amigos, vizinhos e de toda a sociedade, proporcionando ambientes agradáveis e sem preconceito. Uma realidade. A 20 de setembro de 2021, iniciou a substituição de emissores analógicos pelos digitais nas províncias de Maputo, Tete e Nampula, e o processo continuou até final de 2021. Passam 7 meses após a substituição de antenas de transmissão analógica pelas digitais. Mas o que é a TV digital e que vantagens traz para a sociedade? A televisão digital é um processo de transmissão com mais qualidade e mais capacidade, por exemplo, de armazenamento de conteúdos produzidos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é possível ter acesso a canais de sinal aberto usando apenas um televisor digital, ou seja, um televisor que já vem acoplado o conversor, que é um circuito que transforma grandezas analógicas em digitais. Tu tinhas ali em casa um televisor e ao lado tens o descodificador, que faz a conversão do sinal. Agora, a tecnologia evoluiu ao nível de este descodificador estar incorporado na própria televisão, quer dizer, no próprio televisor, e garantindo que as pessoas tenham menos um elemento na sua mesa. Então, este elemento, o descodificador, já vem no próprio aparelho de televisão. Entretanto, algumas pessoas não têm conhecimento desta possibilidade. Desde que houve este processo, este anúncio desta mudança, esse processo de transição do analógico ao digital, nunca tivemos uma informação concreta. Não tinha conhecimento da informação. Procuramos saber da existência de televisores digitais nas lojas de venda de eletrodomésticos na cidade de Maputo. É só ter antena, né? Aquela antena ligada fora, né? Sim, de conectar ali atrás, sai todos os canais nacionais sem pagar nada. A pandemia da Covid-19, que eclodiu nos finais de 2019, obrigou os candidatos aos exames de admissão na Universidade Eduardo Mondlane a se adaptarem a novas formas de preparação. Ingressar numa das maiores universidades do país, a Universidade Eduardo Mondlane, não é tarefa fácil. Neste momento, vamos ao encontro de novos ingressos para sabermos deles como foi o processo de preparação, as dificuldades e os desafios que passaram por eles em meio à Covid-19. Enfrentei vários desafios. Primeiro porque é exame de admissão, são várias camadas que concorrem de jovens de diferentes províncias do nosso país e
a matéria que será lá avaliada é diversificada. Tu tens de se posicionar, ou melhor, tens de dar tudo. Não podes fazer exceção de uma determinada matéria. Além da preparação para poder fazer face aos exames de admissão, os estudantes que iniciaram sua formação no ano acadêmico 2022 enfrentaram outro desafio, a Covid-19, que trouxe consigo outras formas de estudo. Restrições, acima de todas as coisas, não tínhamos uma abertura, né? Então, o período da Covid-19 veio de alguma outra maneira a colocar-nos contra a parede, a limitar-nos e a restringir-nos, restringiu-me em particular, no que diz respeito a aprender. Eu não podia me encontrar com um determinado grupo para estudar, eu tinha que ficar em casa. Ayrton Tembi, técnico num dos centros de preparação para exames de admissão, explica como os seus estudantes ultrapassaram estas dificuldades. Vamos de criar pequenos grupos que os estudantes recebiam aulas. Alguns tinham vídeos porque o professor de matemática e física optava por usar Zoom. Os de português e história muitas vezes eram áudios ou conteúdo escrito. Apesar das dificuldades enfrentadas, os nossos interlocutores são unânimes em afirmar que o esforço valeu a pena. Com imagens de Eugênia Paruque e Silvino Tovela para ECA TV. A cidade de Maputo é um ponto de convergência de vários cidadãos vindos de diferentes zonas à procura de melhores condições de vida, transformando desafios em oportunidades. A TVU conta a história do Sr. Pedro Santos, engraxador de sapatos na capital do país. Há mais de 25 anos exercendo a sua atividade nas ruas da cidade de Maputo, Pedro Santos tem contribuído para a boa aparência dos trabalhadores que nas primeiras horas do dia procuram pelos seus serviços. Sai diariamente do bairro Santa Isabel, distrito de Marraquém, às 3 da manhã, um percurso que dura cerca de 4 horas. Mas isso não constitui obstáculo para quem está determinado a vencer, dando o seu melhor em meio à adversidade. Madrugada das 3 acordo, então me preparo, que sempre tomar banho, tudo, aquela preparação que a pessoa faz. Então eu saio às 3h30. Das 3h30 para a paragem. Da paragem ali consigo sair pelo menos às 4. Das 4 apanho o carro para aquela zona de Mchafutene. Apesar do percurso duro e sinuoso, Pedro Santos encontrou felicidade naquilo que faz. Não se deixou vencer pelas dificuldades, concretizou sonhos e alcançou objetivos que o tornam um homem realizado e com vontade de continuar a lutar. Eu nunca posso desistir, mesmo ser difícil, o homem sempre tem que levantar. Conseguir ajudar a minha família através desse sacrifício que estou a fazer. Comprei talhão nesse momento e fiz o meu trabalho, que é da minha esposa. Fui bolar e completei tudo o que era preciso para eu fazer. A semelhança do Pedro Santos, existem centenas de cidadãos no país que, ao amanhecer, procuram sustento familiar nos centros urbanos, em emprego formal ou pequenos negócios, sendo que, por detrás de cada um, existe uma história de superação por contar. Chegamos ao fim do nosso telejornal. As peças de reportagem que aqui passaram foram feitas pelos estudantes do curso de jornalismo do 4º ano no período pós-laboral, onde cada um teve a oportunidade de participar em todas as etapas da sua realização. Gratos pela atenção dispensada, prometemos voltar numa próxima oportunidade. Boa noite.